o retaguarda tem um jogo da velha. Pessoas falam, porra, que negócio é esse? Então, eu falei palavrão, merda. Então, família, o que foi que eu fiz aqui? Primeiro, eu atribuí um título à página e eu botei Minecraft. Se a gente vir aqui, vai ver que a página recebeu o título que eu botei entre as tags title. Vou explicar. Lembra que eu falei que HTML não é considerada linguagem de programação, mas sim de marcação? É porque ela é feita por tags. E existe uma tag chamada title. Nela eu defino o título da página. Eu vou explicar melhor quando eu for ensinar HTML do zero. Mas o que eu fiz aqui nessa página em si? Primeiro, eu chamei o CSS para poder configurar o cubo. Existem 3 maneiras de chamar o CSS. Eu poderia chamar o CSS aqui no HTML, ou separar em um arquivo de estilo, como eu fiz. Eu prefiro dessa forma porque deixa bem mais organizado. E na hora de trabalhar, fica muito mais tranquilo de mexer e configurar como você quiser. Ou eu poderia chamar um estilo dentro de uma tag. Por exemplo, eu poderia vir dentro da div e botar style e configurar o estilo dentro da div. Eu poderia fazer isso em um H1, fazer isso em um parágrafo. Essas são as 3 formas que eu tenho de incorporar o CSS no meu código. Mas o que foi que eu fiz com o CSS? Primeiro, no Buddy, como eu expliquei no vídeo de fundamentos, se vocês não viram, assistam, tá aqui no canal. O Buddy é onde eu construo mesmo o corpo do site. E o que foi que eu fiz nele? Lá eu criei divs. Div é para criar, como eu posso explicar? De uma maneira que todo mundo entenda. Div separa o site em blocos. Assim eu posso me organizar melhor. Imagina só a bagunça que seria se eu quisesse fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não conseguiria configurar. Então o que eu faço? Eu separo tudo em blocos e vou configurando esses blocos. Imagina a div como uma container e tudo que eu vou mexer no site fica dentro dessa container, tá ligado? Desse container vai estar tudo lá, como eu for configurar cada coisa. E o que eu fiz? Eu separei em classes e ID. Mas Samuel, o que é um ID? Sabe a identidade? Aquela coisa única que só você tem e não vai existir alguém com a mesma identidade que você? Então, essa é a ID. A ID que eu fiz é algo para referenciar. Eu criei a ID frente, a ID retaguarda, a ID esquerda, a ID direita, o ID header e a ID footer. Para quê? Com a ID frente eu vou configurar a frente do quadrado que eu vou criar. A retaguarda vai ser atrás. Header, a parte de cima. Footer, embaixo. Esquerda vai ser a esquerda, óbvio. E direita, capitão óbvio nomeando. E a classe é comum a todos porque todas elas vão ter o mesmo tamanho e a mesma largura. Vou explicar melhor quando eu for no style. Para! Eu tenho que fazer um pequeno anúncio agora. Na verdade, é uma oportunidade que eu quero dar para todo mundo. Vocês gostam de ver meus programas e tal, eu programando? E se vocês pudessem fazer os programas de vocês? Eu encontrei um super curso na internet. Meu Deus, é muito bom. Tem como aprender HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, React. Tipo, é coisa de louco. É muito, muito bom. O curso não só é focado em front-end, mas também ensina partes de back-end, Node. Cara, vale muito a pena dar uma atenção especial a esse curso. O site é programadorbr.com. Se eu fosse vocês, eu dava uma conferida para aproveitar essa quarentena para estudar, aperfeiçoar os conhecimentos. Vamos nos tornar programadores melhores. Agora, vamos voltar pro vídeo e não se esqueçam, se inscrevam, porque muita gente vê meus vídeos, mas não se inscrevem. Isso me deixa muito triste. Eu quase choro à noite ou choro no banho, porque ninguém se inscreve no canal, mas assiste os vídeos. Conto com vocês, família. Então, vamos agora ver o que eu fiz no CSS. Vamos junto, pessoal. A primeira coisa que vocês devem bater o olho e perceber assim é porque o Buddy não tem nada e o cubo tem um ponto na frente. É simples. Quando eu estou configurando o Buddy, eu estou configurando uma tag que existe já no HTML. O cubo, eu estou configurando uma classe. Quando eu vou definir, mexer nos atributos de uma classe, eu vou utilizar um ponto na frente, que isso aí mostra que eu estou configurando uma classe. Sem ponto, eu estou mexendo em uma tag. Então vamos lá.
o que eu fiz aqui? Eu falei que o Buddy teria uma altura de 100%, ou seja, a altura máxima da tela. Seria um display flexível, que eu poderia mexer. O que mais eu fiz? Eu botei tudo no centro, botando Justify Content, desculpa o meu inglês, é uma droga. Alinhei os itens todos no centro e botei a imagem de Minecraft no fundo. Deixa eu só tirar uma letra aqui. Agora deixa eu vir aqui. A imagem saiu. Por quê? Minecraft. Agora vai voltar. Porque o background, imagem, é o que eu chamo a imagem. O background quer dizer fundo, logo, imagem de fundo. Aí o que foi que eu fiz? Eu defini um tamanho. Se não fosse cover aqui, deixa eu apagar isso, dá Ctrl S, para mostrar para vocês ao vivo e a cores. Fica extremamente feio, tá ligado? Fica desconfigurado. O cover faz que a imagem se adapte à tela. Então, quando eu der Ctrl Z aqui e adicionar o cover, tcharam, vai ficar bem mais bonito. Eu poderia mexer no tamanho de acordo com a tela e usar outros atributos também. Só que, como eu tô só fazendo uma imagem de fundo, eu usei o cover mesmo. O Overflow Hidden é porque, tipo, se eu não usar isso daqui, tem aquela barra lateral extremamente feia. Como nós não vamos usar a rolagem nem nada do tipo, não é necessário ter a barra lateral. Vou apagar aqui para vocês verem na prática o que vai acontecer. A barra lateral feia que dói. Pra que ela? Então, sinto muito, minha amiga, você foi rejeitado. Agora eu vou voltar aqui, F5, sem barra lateral. Agora eu venho aqui, beleza. Isso eu fiz no Buddy, eu configurei como vai ser onde a gente vai mexer o HTML. Por padrão, o Buddy tem uma configuração própria, mas eu posso mudar ela utilizando CSS. CSS trabalha com hierarquias. Se eu não tivesse configurado nada, ia vir o Buddy padrão, que sempre existiu. Aí, beleza. Eu vou explicar tudo de CSS quando eu for ensinar CSS do zero junto com HTML. Mas vamos focar nesse vídeo. Vamos lá. Quando eu fui configurar a classe cubo, o que eu fiz? Primeiro, o que foi que eu fiz? Eu defini qual seria a largura que o cubo iria ter, que foi 200 pixels. Eu defini também a altura, que vai ser 200 pixels. E transformei o estilo. Botei que fosse 3D. Se eu botasse que seria flat, não ia ignorar, no caso, o eixo Z. E nós precisamos do eixo Z. Eixo Z? O que é eixo Z? Lembra das aulas de matemática? Daquela tia chata que vai te falando: ah, vai reprovar isso, aquilo, outro. Eixo X, Y, plano cartesiano. Eixo Z? Então, o eixo Z é o que a gente trabalha a profundidade. É assim que a gente cria objetos também que são 3D. Podemos criar de várias maneiras. A gente vai utilizar aqui o eixo Z para poder dar aquele aspecto de profundidade e fazer que tenha um corpo. Beleza. Na animação, o que foi que eu fiz? Eu falei que a animação Mine, que teria 5 segundos, seria infinita e alternada. Ou seja, ia girar para um lado, depois girar para o outro. Vou mostrar esse reflexo aqui, para ficar mais visível, com 100%. Aqui, vocês terão uma visão melhor do que vai acontecer. Ele vai fazer a volta completa e depois vai girar completo para o outro lado. Beleza? Isso foi o que eu fiz com o Alternate. Se eu tirasse o Alternate, a animação seria infinita para um lado só, o que seria extremamente chato, mas possível de fazer. Olha só, ela ia fazer o giro, o segundo giro vai ser para o mesmo lado. Tá vendo? Agora eu vou voltar para como estava e mostrar. Alguém pode até me perguntar: mas Samuel, quer dizer que só vai dar para fazer isso com 2 animações? Não. O keyframe, em inglês, serve para quê? Para eu definir o início e o final da animação e como ela vai se comportar. O que eu fiz? Aqui eu posso botar 50% e criar uma outra animação para 100%. Eu posso quebrar ela em pedaços ainda menores. O céu é o limite para a sua criatividade. Eu vou vir aqui, vou aumentar para 720 e aqui 180. Mostrar para vocês o que irá acontecer. F5. Ele vai girar, depois vai girar de cabeça para baixo.
Maneiro, né? Lembra? O eixo, 90 graus, 180, uma volta completa, assim. Tudo isso é matemática e geometria. Na época da minha escola eu odiava geometria. Quem diria que eu estaria brincando com eixo X, eixo Y, eixo Z. O mundo dá voltas. Mas bora lá. A Face é a última classe que a gente utiliza nesse programa. Para que serve a classe Face? Aqui eu vou dizer qual vai ser o tamanho do cubo. Eu estou dizendo que ele vai ter de largura 200 pixels e altura 200 pixels. E usei a Position Absolute. Existe outra Position, a Relative, a Fixed. Existe várias Position, na verdade. Mas por que eu escolhi a Absolute? Porque a Absolute, ela utiliza o ponto da DivMãe, ou seja, do outro objeto. Mas, Samuel, a DivMãe não tem Position, então ela está usando o ponto de quê? Quando não se tem um DivPy, no caso, ou DivMãe, como vocês preferirem chamar, ela vai utilizar o do próprio body. Ou seja, quando eu ponho Absolute aqui, ela vai se posicionar usando o ponto do body. Então fala, entendi, o ponto centro do body. Negativo. É o superior esquerdo que ela utiliza. Aí eu justifiquei, alinhei, fiz tudo bonitinho para que ela ficasse no centro. Se eu tirasse o Position Absolute, eles ficariam alinhados tudo direitinho, só que eles teriam várias posições diferentes. Não estariam formando um quadrado. Entenderam como esse conceito de como fazer que eles se encaixem, se alinhem, é extremamente crucial quando tu vai mexer com front-end? Mas bora lá. Aqui eu vou criar agora, no caso eu vou mexer agora na estilização dos ID. Nós vimos que para classe a gente utiliza ponto. Para tags não utilizamos nada. Quando vamos nos referir a ID, utilizamos jogo da velha. O que eu fiz aqui? Eu chamei uma imagem de fundo. Mas Samuel, você está usando o background normal, mas não era background de imagem? Então, dá para você chamar a imagem dessas duas formas. Eu estou mostrando para vocês de uma maneira diferente, para que vocês vejam que tem essas duas possibilidades. Muitas vezes nos programas que eu crio, passo a passo com vocês, eu mostro que tem como fazer dessas duas maneiras. Igual a cor, eu poderia botar background aqui, uma cor, isso aqui é retaguarda. Melhor botar na frente que vai ser a coisa mais fácil de ver. Vermelho. Eu vou vir aqui. Tá vendo aí? Eu não usei background color, eu usei só background. Mas eu posso mexer no background puro, se eu souber como estou mexendo. Beleza. O que foi que eu fiz? Voltando agora para matemática. Daqui para baixo é matemática. Beleza. Se a gente olhar um eixo, a gente sempre vai ver que no gráfico a coordenada positiva e negativa estão em posições inversas. Se o 100 está aqui, o menos 100 vai estar aqui. Concordam? Então o que eu fiz? Para definir a frente e a retaguarda, eu utilizei o eixo Z. Eu brinquei com a profundidade do objeto. Quem está na profundidade de menos 100 vai ser a retaguarda. E quem tiver de 100, que vai ser o oposto, vai ser a frente. Entenderam? E quando eu fiz na esquerda e na direita, eu utilizei já o eixo X do plano cartesiano, que é o eixo horizontal. Quem está a menos 100 é a esquerda e quem está a mais 100 é a direita. Só lembrar, números negativos são a esquerda do plano, o número positivo, a direita. Não mexe. As coisas que são assim, na regra da matemática, se mantêm. O bom da matemática é essa, não muda, independente da matéria que você está fazendo ou como você está mexendo com ela. Aí beleza, mas o que eu fiz aqui embaixo? Na de baixo, no topo e no... Qual é o nome da parte de baixo? No rodapé, vamos chamar de rodapé. Eu utilizei o eixo X, que é para conseguir posicionar melhor. Até falar, tá, mas e essa rotação? O eixo de 90 graus, o ângulo de 90 graus é o ângulo reto, ou seja, o objeto vai estar em pé. Quando eu botei no eixo Y, ele vai ficar em pé. Se eu botar no eixo X, em 90 graus, vai ficar reto, ângulo reto, só que deitado. Assim eu pude configurar a parte de cima ser tipo uma tampa
a parte de baixo tipo uma tampa e os outros são tipo paredes. Encaixando tudo, formei o quadrado. Depois eu só chamei as imagens. Se a gente vir na pasta, a gente vai ver que tem as imagens que tem a lateral e as imagens que tem o topo. O body eu utilizei para criar as laterais. O footer eu utilizei para criar o rodapé, o chão do objeto. E o header eu usei para criar o topo. Somente com isso daqui a gente criou um objeto 3D que fica rotacionando. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal. Vamos junto bater a meta de 5.000 inscritos em 2020. E eu programo com vocês um jogo. Um super jogo. E se vocês gostarem do conteúdo de Minecraft também e quiserem mais sobre Minecraft, comentem que eu posso trazer mais coisas. É nóis! Vocês estão aí? Se inscreveram no canal? Vai lá, se inscreve. É de graça. Tô esperando o quê? O que eu vou fazer? Eu quero mostrar pra vocês a melhor livraria do Brasil. Conhece a livraria Universo Lumina? Pô, aqui tem de tudo referente a mangá, quadrinho, novel. Dá pra perceber que eu sou viciado em animes e mangás, porque olha meus jogos que eu criei, o tema deles, os vídeos, as músicas de anime que eu utilizo. Então eu quis mostrar pra vocês um lugar que vocês podem se conectar ainda mais com essas produções. E aqui é perfeito pra isso. Eu queria completar minha coleção de No Game No Life. Aqui tem até a novel 10. Olha isso. Eu tô perdido. Tô que nem criança aqui no Natal, pô. Mas, e o melhor de tudo. Existe um cupom de desconto chamado Kizuna Games Brasil LUL. Vou deixar na descrição. Aproveitem.